Poucos sabem, mas a persona do narcisista não é apenas um demônio social que encontramos nas notícias ou na mesa de jantar. Ela é, fundamentalmente, um grito desesperado da alma, um sintoma de um processo de individuação terrivelmente abortado. Esta sombra voraz, que destrói relacionamentos, consome a energia vital e faz de tudo para obscurecer a luz interior, é, na verdade, a porta trancada e selada para o seu mais profundo, mais autêntico e inegociável propósito de vida. Se você a ignorar, se você apenas tentar fugir, ela não apenas dominará o seu presente com um ciclo vicioso de busca por validação, mas fará da sua existência uma eterna repetição de dor, ressentimento e um vazio insuportável. A maioria das terapias e vídeos superficiais fala apenas de técnicas de distanciamento, de como se proteger ou de como cortar laços. Mas eles ignoram a raiz, a fundação mítica original que o nosso mestre, Carl Gustav Jung, desvendou em seus mergulhos profundos na psique humana. O encontro inevitável, assustador e transformador com a sombra. É sobre isso que quase ninguém tem a coragem intelectual ou emocional de falar abertamente, pois exige que olhemos para a nossa própria máscara. Fique absolutamente focado e presente até o final, porque nos últimos 90 segundos eu vou expor o exame do espelho, uma técnica de autoanálise simples, mas brutalmente eficaz, derivada da correspondência de Jung, para identificar se você está agindo como narcisista, mesmo que de forma sutil e inconsciente, sem sequer perceber, e o mais importante, como você pode começar a reverter essa armadura psíquica em meras 24 horas de introspecção disciplinada. O próprio Jung nos advertiu com uma clareza que corta como lâmina. A negação, a repressão ou a simples ignorância da sombra não a enfraquece, de modo algum, mas sim a fortalece, transformando-a em uma força autônoma e destrutiva que projeta seus próprios demônios no mundo exterior. A filosofia junguiana nos ensina que o fim, ou a transcendência do narcisista, seja ele o outro ou a parte de você, ocorre apenas quando o ego, essa pequena ilha de consciência, finalmente se curva em humilde reconhecimento ao self, o centro totalizante da psique. Se você sente uma atração inexplicável por pessoas que te esgotam emocionalmente, ou se você mesmo percebe em si uma sede insaciável e nunca satisfeita por validação externa, uma necessidade de ser o centro das atenções que te deixa exausto, um desses 7 mecanismos de defesa narcísicos está constelado e ativo na sua vida neste exato momento. Quando eu revelar mais adiante o mecanismo da projeção divina, você vai entender em um lampejo de luz porque todos os seus relacionamentos mais íntimos falharam exatamente no mesmo ponto, repetindo o mesmo padrão de colapso. Neste mergulho profundo no abismo e na luz da psique, você vai descobrir, primeiro, os 3 arquétipos sombrios primários que estruturam e alimentam incessantemente o comportamento narcísico e a sua necessidade de controle. Segundo, a estratégia alquímica exata, o processo de Nigredo, para desmantelar de dentro para fora a armadura do falso self que você criou como criança. E terceiro, e mais vital, como o confronto corajoso com o seu lado obscuro, com aquilo que você mais teme e nega em si. É o único e verdadeiro caminho para acessar o seu Ikigai, o seu propósito inegociável, a razão pela qual você encarnou. Ao final deste vídeo, vou revelar o símbolo secreto que o inconsciente coletivo usa para sinalizar, de forma inequívoca, que a sua jornada de individuação está finalmente sendo bem-sucedida, que você está deixando de projetar e que a casca dolorosa e solitária do narcisismo finalmente foi quebrada, dando lugar à totalidade. A jornada que propomos aqui não é de fuga, mas de confronto.
Não se trata de rotular o outro ou a si mesmo com um diagnóstico clínico superficial, mas sim de entender a profunda dinâmica arquetípica que se esconde sob a máscara dourada da superioridade. O narcisismo, na ótica junguiana, é a doença da desconexão com o self, a falência trágica da bússola interna, onde o ego, inchado e iludido por sua própria imagem refletida, assume o trono do ser e tenta governar o mundo com base em carências primitivas e jamais satisfeitas. Ele vive na superfície, na epiderme da persona, temendo a todo custo o abismo que se abre logo abaixo. O falso self, essa armadura brilhante e polida que o indivíduo constrói para absorver a validação externa e desviar a crítica, é o produto final de uma ferida primordial que reside, em 99% dos casos, na infância. É o resultado de uma falta de espelhamento saudável por parte das figuras parentais, onde a criança não foi vista ou reconhecida em sua totalidade e autenticidade, mas sim apenas em sua performance, em sua utilidade ou em sua conformidade com as expectativas do adulto. A criança, buscando sobreviver psiquicamente, enterra seu self verdadeiro e constrói um avatar que seja aceitável, um reflexo projetado que exige adoração constante para se manter de pé. Este avatar é o tirano que governa a vida adulta do narcisista. É o que Jung chamaria de um complexo autônomo, uma energia psíquica que se desconectou do centro e passou a ter vida própria, ditando as regras de toda a existência consciente. Para aprofundarmos, precisamos entender a dança entre a persona e a sombra. A persona é a máscara social, o papel que vestimos para interagir com o mundo, o nosso traje profissional, o nosso comportamento esperado em sociedade. No narcisista, essa persona é hipertrofiada, rigidamente construída com material de fachada. É a imagem do sucesso inabalável, da beleza etérea, da inteligência superior, do salvador abnegado. Ela é tão pesada, tão blindada, que esmaga o indivíduo que a veste. O grande paradoxo é que quanto mais brilhante e perfeita é essa persona, mais escura e negada é a sombra que ela encobre. A sombra, no contexto do narcisismo, é o repositório de tudo que o indivíduo não pode ou não quer ser. A fragilidade, a dependência, o medo, a inferioridade, a carência primitiva, a raiva destrutiva. O narcisista gasta toda a sua energia psíquica em manter essa separação artificial. Ele está constantemente em fuga do seu próprio interior. E essa fuga é a negação do propósito. Porque se o propósito de vida é a expressão autêntica do self no mundo, o narcisismo é a obstrução máxima desse fluxo. O self é a totalidade, a união de luz e escuridão, de sucesso e falha. O narcisista, ao negar a sombra e se identificar apenas com a persona perfeita, nega a sua própria totalidade. Ele se torna um ser unidimensional, vivendo num reino de fantasia inflada, onde a realidade é apenas um espelho que precisa sempre refletir sua grandiosidade. É aqui que a dor se torna universal. A negação da sombra gera um complexo de inferioridade compensatório que é o motor secreto da grandiosidade. O narcisista não se sente superior. Ele precisa convencer a si mesmo e aos outros de que é superior para evitar o colapso na vergonha e na nulidade que ele carregou desde a infância. Ele projeta sua sombra, suas próprias falhas e sentimentos inaceitáveis de nulidade nas pessoas ao seu redor. Este é o mecanismo da projeção divina que mencionei. Ele não projeta apenas a raiva ou a inveja, mas ele projeta a necessidade de ser um Deus, ou melhor, a incapacidade de ser um humano falível. Ele espera que o outro seja perfeito, que o outro supra o vazio, que o outro carregue o peso da sua própria insuficiência.
E quando o outro falha, como todo ser humano inevitavelmente falha, o narcisista o descarta, pois o espelho rachou, revelando por um instante a feiura da sombra que ele tanto tenta esconder em si mesmo. Para começarmos a desmantelar essa estrutura, precisamos nomear os arquétipos sombrios que a sustentam. Eles não são apenas traços de personalidade, são matrizes de energia com poder mitológico. Primeiro, arquétipo sombrio, o tirano interior. O tirano interior não é apenas a necessidade de controle externo, é a parte do ego que tenta tiranizar o self. Ele exige perfeição absoluta, pune impiedosamente o erro e silencia qualquer voz interior de vulnerabilidade. Ele se manifesta no mundo como a necessidade de dominar o ambiente, as decisões e, principalmente, as emoções dos outros. O tirano é a resposta psíquica ao sentimento de impotência da criança ferida. Se eu não fui capaz de controlar o meu ambiente e as expectativas dos meus pais, agora, como adulto, eu devo controlar absolutamente tudo para jamais ser pego de surpresa pela dor novamente. Este tirano é o guardião da persona. Ele monitora cada deslize, cada falha de caráter que possa comprometer a fachada. Ele é a voz interna que diz: você é melhor que eles, não se associe com a mediocridade, não demonstre fraqueza. O propósito de vida, que é orgânico e vulnerável, não pode florescer sob a ditadura deste tirano. O propósito exige coragem para falhar, para ser visto em processo, para ser incompleto. O tirano exige o oposto, um produto final impecável e pronto para a adoração. A libertação começa quando se reconhece a voz do tirano não como a sua própria sabedoria, mas como o eco da ferida original. Segundo o arquétipo sombrio, a criança ferida inapagável. Este é o cerne emocional, o pântano. O narcisista adulto é um gigante com um buraco na alma de uma criança de 4 anos. Essa criança ferida não está buscando amor, ela está buscando reparação. Ela está faminta, e o vazio é tão grande que nenhuma quantidade de suprimento narcísico, elogios, dinheiro, poder, sexo, é suficiente para preenchê-lo. É por isso que o sucesso de um narcisista é sempre vazio, o reconhecimento é sempre insuficiente. A criança ferida inapagável sabota o propósito porque ela não permite que a energia psíquica seja investida em algo maior que a própria ferida. O propósito é uma dádiva que se oferece ao mundo. A criança ferida só sabe tomar. Ela transforma todos os relacionamentos em extensões de sua própria necessidade, sugar os recursos emocionais e a atenção alheia. A jornada de individuação exige que se torne um pai ou uma mãe funcional para esta criança interior, que se acolha a ferida sem a necessidade de compensá-la com grandiosidade. Isso exige o que Jung chamou de função transcendente. Criar uma ponte entre o ego e o inconsciente, permitindo que a dor se integre sem que se torne a identidade. Terceiro, arquétipo sombrio, o sábio corrompido. Este arquétipo se manifesta como a necessidade de ter o conhecimento exclusivo, de ser o guru, o especialista que detém a chave para a verdade, mas que usa essa verdade para manipular ou menosprezar os outros. O sábio corrompido não busca a verdade para a totalidade, mas para o poder. Ele adora a retórica, o debate, a intelectualização fria, pois isso permite que ele mantenha uma distância segura da emoção e da vulnerabilidade. Ele usa a espiritualidade ou a filosofia como arma de superioridade. Ele sabe tudo sobre o self, mas não o vive. Ele conhece todos os mapas, mas se recusa a pisar no território da própria alma. O perigo deste sábio é que ele pode mascarar o narcisismo de forma muito sofisticada, disfarçado de despertar espiritual ou de busca por iluminação. Mas a sua corrupção reside na falta de humildade.
Ele acredita que o conhecimento é poder sobre os outros e não poder de transformação para si. O propósito de vida, o self, exige simplicidade e entrega. O sábio corrompido só conhece a complexidade para se elevar acima da massa. Para desmantelar este arquétipo, é necessário praticar a ignorância voluntária, calar a mente racional e ouvir o corpo, a intuição, o sonho, as linguagens primárias do self. Entendidos os guardiões sombrios, entramos na estratégia alquímica. O processo para desmantelar o falso self. Jung usou as fases da alquimia, nigredo, albedo, rubedo, como metáforas para o processo de transformação psíquica. O falso self é uma estrutura tão rígida que só pode ser quebrada através de um processo de fogo e dissolução. O processo alquímico, nigredo. Nigredo é a fase da escuridão, da putrefação. É onde o material psíquico, o ego inflado, a persona, as projeções, é confrontado em sua totalidade sombria. Para o narcisista, a nigredo significa a descida forçada à vergonha, a nulidade e a carência que ele passou a vida inteira tentando evitar. Esta fase exige o que Jung chamou de sofrimento necessário. É a dissolução da ilusão de grandiosidade. É o momento em que o indivíduo precisa encarar, sem desculpas, o impacto destrutivo de suas ações e a sua própria incapacidade de amar genuinamente. A nigredo é a morte do herói falso. É como se a máscara dourada fosse jogada no fogo, revelando a matéria-prima crua, a terra preta e fértil da alma. O falso self se alimenta da negação. Portanto, a nigredo é o reconhecimento. Eu sou o tirano, eu sou a criança ferida, eu projo a minha dor, eu sou invejoso, eu sou carente, eu sou inferior. Não é uma afirmação de identidade permanente, mas um reconhecimento corajoso do conteúdo da sombra. O propósito não pode ser encontrado enquanto houver recusa em reconhecer a totalidade da própria matéria-prima. O self surge da integração de todos os opostos. A chave na nigredo é a conscientização e a aceitação da dor sem a necessidade imediata de compensação. É sentar-se na dor da ferida da criança, sem correr para o suprimento narcísico, redes sociais, sucesso profissional, drama nos relacionamentos, para cobrir o buraco. É o exercício da renúncia ao poder ilusório do ego. O processo alquímico, albedo. Após a escuridão da nigredo vem o albedo, a alvura, a purificação. É a fase da reflexão e da iluminação. Depois que a matéria escura foi confrontada, ela precisa ser lavada, separada e compreendida. Aqui, o indivíduo começa a diferenciar o complexo da sua identidade verdadeira. Eu tive ações narcísicas, mas eu não sou um narcisista irredimível. Eu sou um self em formação. O albedo é a construção de uma consciência mais clara e ética. É o desenvolvimento da função de discriminação, onde se consegue separar o que é projeção do que é realidade, o que é complexo autônomo do que é a voz do self. Neste estágio, a energia que antes estava presa na defesa do falso self é liberada. Imagine o quanto de energia é gasto para manter uma mentira de grandiosidade. Essa energia, agora livre, pode ser investida na criação de valor real. É neste ponto que o indivíduo começa a desenvolver a compaixão, primeiro por si mesmo, pela criança ferida que criou o tirano para sobreviver, e depois pelo outro. A projeção diminui porque o que era insuportável no outro, a falha, a carência, agora é visto e acolhido no próprio interior. O falso self é desmantelado porque ele não é mais necessário para a sobrevivência psíquica. O propósito começa a se delinear, mas ainda de forma pálida e reflexiva, como a luz da lua. O processo alquímico, rubedo. O rubedo é a fase final, o avermelhamento, a união dos opostos, o casamento místico entre o ego transformado e o self. É o nascimento do indivíduo.
Nesta fase, o propósito de vida, o Ikigai junguiano, explode em cores vivas. O rubedo representa a integração plena da sombra. O lado obscuro não é mais negado, mas se torna uma fonte de força, de profundidade e de humanidade. A energia do tirano não desaparece, mas se transmuta em liderança ética e limites saudáveis. A dor da criança ferida não desaparece, mas se transforma em empatia profunda pela dor alheia. O conhecimento do sábio corrompido se torna a sabedoria humilde do guia, que sabe que a verdade é vasta demais para ser aprisionada. O propósito de vida não é um trabalho, não é um título, é a expressão da sua totalidade única no mundo. O narcisismo é a busca de um propósito emprestado, o que os outros admiram. O self revela um propósito inegociável, o que sua alma precisa fazer para se sentir completa, mesmo que ninguém veja. Para o indivíduo que transcende o narcisismo, o propósito surge da sombra integrada. Por exemplo, a raiva reprimida e projetada, sombra, pode se tornar a paixão pela justiça social ou a capacidade de lutar por causas que exigem firmeza. A inveja negada pode se transformar no motor para o aprimoramento e a excelência, mas sem a necessidade de destruir o outro no processo. O vazio interior, criança ferida, se torna a capacidade de criar espaços de acolhimento genuíno para os outros. A vida com propósito, o Ikigai, é a prova de que o self assumiu o comando. Não há mais necessidade de grandiosidade, porque a pessoa é grande em sua autenticidade. Chegamos à parte mais crucial, a aplicação prática e a prova de autoridade. Carl Jung acreditava que o confronto com o inconsciente é sempre pessoal. Ele frequentemente orientava seus pacientes a usarem métodos simples de reflexão para acessar o conteúdo negado. O exame do espelho, a técnica que promete clareza em 24 horas, é um exercício brutal de honestidade, a essência da Nigredo em ação. Ele deve ser feito em solitude, perante um espelho, por no mínimo 15 minutos. O ritual é o seguinte: encare seu reflexo. Não busque a beleza da persona, busque a verdade nos olhos. Pergunte a si mesmo em voz alta sem a menor hesitação: o que em mim eu condeno mais vigorosamente no outro? Se você detesta a arrogância, pergunte: onde eu sou arrogante em segredo? Se você é intolerante com a fraqueza alheia, pergunte: qual é a fraqueza que eu mais tenho medo de expor em mim? Se você julga a superficialidade, pergunte: onde eu sou superficial e busco a aceitação com base em aparências? Você deve forçar a si mesmo a listar pelo menos 3 características de sua sombra que você projeta ativamente. A resposta virá na forma de um desconforto físico, um nó no estômago, uma resistência feroz. É o ego lutando para manter a ilusão. Abrace esse desconforto. Abrace a sombra. O que você condena no mundo é o que você mais precisa integrar em si mesmo. Ao fazer isso, em 24 horas, você sentirá um alívio imenso, pois a energia usada para manter a projeção e o julgamento será liberada, e você começará a ver o mundo e a si mesmo com uma clareza menos defensiva e mais humana. A Nigredo se inicia no momento em que você admite a falha. A jornada do indivíduo que sai do cativeiro narcísico para o propósito de vida é, em essência, a jornada do herói arquetípico, a travessia do limiar, a descida ao submundo. Este submundo não é externo, é o labirinto dos complexos, o reino da sombra, a caverna onde reside não o tesouro de ouro, mas o tesouro da totalidade. O herói, ao retornar, não é mais o mesmo. Ele não busca mais o reconhecimento externo, porque ele encontrou o valor inegociável em seu próprio centro. Ele se tornou o self. O self, em sua plenitude, não precisa de aprovação, pois ele é. O narcisista precisa provar que ele é, o que é a maior prova de que ele teme profundamente não ser nada. A individuação,
O processo de se tornar um indivíduo total e indivisível é a única cura real para a epidemia do vazio narcísico. O símbolo secreto que o inconsciente usa para sinalizar que a casca narcísica finalmente foi quebrada e que a individuação está sendo bem-sucedida não é uma visão grandiosa ou uma epifania estrondosa. É muito mais sutil e profundo. É o símbolo da coincidência significativa, o símbolo da sincronicidade. Quando o indivíduo está centrado no self, o universo parece conspirar a seu favor. Pequenas, mas perfeitas, coincidências começam a acontecer. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você busca uma solução e um livro cai da prateleira. Isso não é mágica superficial. Jung explicou a sincronicidade como a manifestação de um princípio de conexão acausal que liga a psique ao universo. Quando a sua psique para de lutar consigo mesma, parando de projetar, de mentir sobre o self e se alinha com o seu propósito verdadeiro, a sua energia se harmoniza com o fluxo da vida. O universo responde à sua autenticidade. O símbolo secreto da sua libertação é, portanto, a frequência e a intensidade das sincronicidades em sua vida. O narcisista não experimenta sincronicidade, ele experimenta causalidade controlada. Ele tenta fazer as coisas acontecerem. O indivíduo integrado permite que a vida aconteça através dele. Se você está começando a notar pequenos milagres de conexão, se o mundo parece estar falando diretamente com você através de símbolos e encontros fortuitos, saiba que o símbolo secreto se manifestou. A casca se quebrou. Você está vivendo o seu propósito. A partir desse momento, a vida se torna uma conversa contínua com o universo, e não uma batalha solitária para provar seu valor. Eis a essência mais pura da filosofia junguiana aplicada ao fim do narcisista. O caminho para o self é íngreme e sombrio. Ele exige coragem para descer ao pântano da própria sombra, para confrontar o tirano, acalentar a criança ferida e desarmar o sábio corrompido. Mas somente através dessa descida se encontra o tesouro que é o propósito inegociável da sua existência. O destino do homem não é ser perfeito, não é ser um Deus, mas sim ser total. O fim do narcisista é o começo do indivíduo. É a aceitação de que a luz não existe sem a escuridão e que a sua maior força está em sua capacidade de abraçar sua falha e sua vulnerabilidade. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Que você encontre o brilho da sua totalidade na escuridão que ousou confrontar. Se esta jornada pela psique ressoou em sua alma, se você sentiu o peso e a verdade dessas palavras, não se contente em apenas absorver este conhecimento. A psique exige ação, não apenas contemplação. A energia do self clama por expressão. Curta este vídeo para enviar um sinal ao algoritmo de que a busca pela verdade profunda é vital. Compartilhe com aqueles que você ama, pois a projeção só é curada na comunidade da vulnerabilidade compartilhada. E o mais importante de tudo, inscreva-se neste canal e ative as notificações para que possamos continuar nossa jornada na caverna da psique. O mergulho é contínuo. A transformação espera. A luz está na sombra. A profundidade da psique humana é um oceano vasto e inexplorado. Cada onda de consciência que trazemos à superfície revela novas correntes e abismos. O narcisismo, essa hipertrofia dolorosa do ego, é o sintoma moderno da alma desconectada, uma manifestação arquetípica da separação do homem em relação à sua origem e totalidade.
Não se trata apenas de uma patologia individual, mas de uma patologia cultural, onde a sociedade incentiva a persona a se inflar através da comparação e da performance incessante nas arenas digitais. O self é silencioso, mas o ego narcísico é barulhento, exigindo um palco constante. A vida moderna é o cenário perfeito para a proliferação da sombra narcísica, pois valoriza o sucesso externo em detrimento da realização interna. O processo de individuação, no entanto, exige o oposto, um movimento de introversão, um recolhimento da energia projetada no mundo para o centro. É um ato de resistência contra a tirania da imagem social. Aquele que se aventura a fazer essa jornada de retorno ao lar interior descobre que o propósito não é algo a ser alcançado lá fora, mas algo a ser revelado aqui dentro, nas camadas mais profundas do ser. Aprofundando a compreensão da sombra, é crucial entender que ela contém não apenas os defeitos e as partes que nos envergonham, mas também o ouro não vivido, as potencialidades que foram reprimidas porque não se encaixavam na persona desejada. Por exemplo, o narcisista que é hiperracional e controlador reprimiu a sua capacidade de ser vulnerável, artístico ou intuitivo. Essa criatividade reprimida é a sombra de ouro. Ao integrar a sombra, ele não apenas aceita seu lado fraco, mas liberta seu lado forte e autêntico que estava preso na negação. O propósito de vida se manifesta, muitas vezes, como a expressão dessa potência reprimida. O lado obscuro é, paradoxalmente, a fonte de uma nova luz, mais quente e humana. Consideremos o arquétipo da ânima e do ânimos no contexto do narcisismo. Para o homem cuja persona é rigidamente masculina, o tirano, o conquistador impiedoso, sua ânima, o aspecto feminino da sua psique, receptividade, emoção, conexão, vulnerabilidade, é esmagada e projetada nas mulheres ao seu redor. Ele as idealiza ou as deprecia, mas nunca as vê em sua totalidade, pois ele se recusa a ver a sua própria totalidade emocional. O propósito exige o casamento interno, a união de ânima e ânimos, a aceitação da ternura e da firmeza em si mesmo. Sem essa união, o propósito será sempre unilateral, frio e orientado para o poder. Da mesma forma, a mulher cuja persona é rigidamente feminina, a bela, a cuidadora abnegada, a vítima eterna, sua ânimos, o aspecto masculino da sua psique, assertividade, lógica, capacidade de traçar limites, é reprimida. Ela pode então projetar seu poder nos homens ou usar a manipulação sutil, a criança ferida, para conseguir o que precisa, em vez de usar a afirmação direta e ética. A individuação e o propósito exigem que ela incorpore seu ânimos, que ela se torne a guerreira que protege a si mesma, capaz de dizer não e de traçar seu próprio caminho sem buscar a aprovação do outro. O falso self nesse cenário é uma moeda de duas faces. Em um lado está a grandiosidade manifesta, o rei inabalável. No outro está a vergonha tóxica, a criança abandonada. Ambos são defesas contra a realidade simples de ser um ser humano incompleto. A vergonha é a cola que mantém o falso self unido. O indivíduo sente vergonha de suas necessidades, de suas falhas, de sua humanidade. E essa vergonha é tão insuportável que o ego constrói o castelo de grandiosidade para mantê-la fora da consciência. A Nigredo é a coragem de sentir a vergonha inteira, de deixar o fogo da humilhação queimar a máscara, até que reste apenas a brasa do self. A verdadeira cura, o rubedo, não é a eliminação do ego, mas a sua submissão ao self. O ego é necessário, é o centro da consciência, mas ele deve ser um servo, não um mestre. O propósito de vida é a manifestação da vontade do self, filtrada e executada pelo ego saudável.
Quando o ego narcísico desiste do controle, a vida se torna menos sobre eu devo ser o melhor e mais sobre eu devo ser eu mesmo. A estratégia da alquimia psíquica deve ser contínua. Após o albedo, a purificação inicial, a pessoa deve praticar o que Jung chamou de diálogo com as figuras internas. A criança ferida inapagável não pode ser ignorada. Ela precisa de uma voz, de um ouvido. O indivíduo precisa dedicar tempo diário para ouvir os sentimentos negados, para entender de onde vem a sede insaciável por validação. Isso é feito através do método da imaginação ativa, onde se permite que o complexo se manifeste em imagens ou diálogos internos, dando-lhe forma em vez de apenas reprimi-lo. Ao dar voz ao complexo, ele perde seu poder autônomo. Ele volta a ser parte do todo. O papel dos sonhos nesse processo é imensurável. Os sonhos são as mensagens diretas do self, a compensação que o inconsciente oferece à unilateralidade da consciência. O narcisista, focado na superfície e no controle racional, tende a ignorar ou a descartar a linguagem simbólica dos sonhos. O self, quando a individuação está em curso, envia sonhos que confrontam a persona e revelam a sombra. Sonhos de queda, de perseguição por figuras sombrias ou de impotência são sinais de que a persona está se desintegrando e que a sombra exige atenção. A leitura atenta e a interpretação dos sonhos é uma das chaves mais poderosas para manter o processo de Nigredo em andamento e evitar a recaída na grandiosidade. A revelação do propósito, o Ikigai junguiano, nunca é um evento, mas uma série de sincronicidades que confirmam que o indivíduo está no caminho certo. Este propósito é a sua vocação única, o chamado que ressoa com a totalidade do seu ser. E é justamente aquilo que o narcisista tentou evitar, ser único de forma autêntica e não de forma comparativa. O propósito não busca a glória, busca a ressonância. O propósito é a sua contribuição indispensável ao inconsciente coletivo. O fim da necessidade narcísica de controle leva à aceitação do mistério. O sábio corrompido deseja desvendar todos os segredos para dominar. O self integrado aceita o luminoso, o mistério, o que Jung chamou de o totalmente outro. A humildade é a aceitação do nosso lugar no cosmos, que somos parte de algo imensamente maior do que o nosso pequeno ego. A transcendência do narcisismo é uma jornada épica, onde o dragão, o falso self e seus 3 arquétipos sombrios deve ser confrontado em seu covil. É uma batalha interna que resulta não na vitória sobre o inimigo, mas na integração dele. O ouro é sempre encontrado onde o medo era maior. A vida com propósito é a vida vivida a partir do centro. É a vida de quem não está mais em guerra consigo mesmo, mas em aliança com sua própria totalidade. Este é o legado de Jung. Este é o chamado à individuação. Este mergulho no abismo da psique revela que a escuridão que tanto evitamos é, na verdade, a argila bruta da qual o nosso verdadeiro self e nosso propósito de vida são forjados. A negação do lado obscuro, a constante fuga da sombra, não é apenas um mecanismo de defesa, é um suicídio simbólico, onde o indivíduo mata a possibilidade de sua própria totalidade. A filosofia junguiana, ao abraçar o paradoxo, oferece o único caminho para a redenção. O reconhecimento de que somos feitos de luz e trevas, de ordem e caos, e que a saúde psíquica reside na tensão criativa entre esses opostos. O narcisismo, portanto, é a tentativa fracassada de resolver essa tensão pela eliminação de um dos polos. É uma vida vivida pela metade. O indivíduo que se submete a Nigredo, que enfrenta a vergonha e a fragilidade contidas na criança ferida inapagável e que desarma o tirano interior através da humildade, está realizando a obra mais sagrada, a criação de si mesmo.
Ele passa de um ser reativo, movido pela necessidade de suprimento externo, para um ser proativo, movido pelo imperativo interno do self. A promessa tripla que estabelecemos no início se cumpre no rubedo. Os três arquétipos sombrios, o tirano, a criança ferida e o sábio corrompido, são transmutados em seus aspectos luminosos. A liderança ética do tirano, a compaixão profunda da criança ferida e a sabedoria humilde do sábio corrompido. A estratégia alquímica desmantela o falso self através da aceitação da dor e da reflexão, liberando a energia para o mundo. E o propósito de vida é revelado como o inevitável florescimento da totalidade integrada. Lembre-se do símbolo secreto. Monitore a sua vida não pelo sucesso material ou pelo reconhecimento, mas pela frequência das sincronicidades. Se a vida parece estar tecendo uma tapeçaria de sentido, se você se sente alinhado com o fluxo, se os encontros e os eventos se encaixam de forma significativa, o seu self está no comando. O fim do narcisista não é um evento de vingança ou de condenação, mas uma ressurreição. A casca se quebra e a alma emerge, finalmente pronta para viver o seu propósito, que é ser quem ela é, sem adornos, sem mentiras, sem a necessidade constante de provar sua validade. O propósito não está em conquistar o mundo, mas em habitar plenamente a si mesmo. Que a sua jornada para o self seja marcada pela coragem da Nigredo e pela luz da sua verdade integrada. Se você sentiu o chamado do self, se esta jornada pela psique ressoou em sua alma, se você percebeu que o espelho da sombra está rachado e que o propósito te espera, o trabalho não termina aqui. A psique exige compromisso, não apenas curiosidade. A energia do self clama por uma comunidade de busca. Curta este vídeo agora para sinalizar ao seu próprio inconsciente que você aceita a verdade revelada. Compartilhe-o imediatamente com aqueles que estão presos na teia da projeção, pois o conhecimento, quando compartilhado com amor e vulnerabilidade, é o antídoto mais poderoso contra o isolamento narcísico. E, para que possamos continuar nossa exploração dos símbolos e dos mistérios da psique, inscreva-se neste canal e ative as notificações. O nosso mergulho é contínuo, a transformação é inevitável, e a única luz que importa é aquela que você encontra no abismo da sua própria alma. A totalidade espera. O caminho da individuação, segundo a lente de Jung, não é linear, mas sim uma espiral ascendente, repleta de retornos ao ponto de partida, onde complexos antes adormecidos podem ser reativados por circunstâncias externas. Para o indivíduo que busca transcender o padrão narcísico, a vigilância constante é mais do que uma disciplina. É a sobrevivência psíquica. O ego, uma vez inflado, tem uma memória poderosa de sua antiga glória. A tentação de retornar à persona, ao conforto ilusório da superioridade, é constante, especialmente em momentos de crise ou fracasso real. É fundamental aprofundar a compreensão sobre os mecanismos de defesa que o falso self utiliza como último recurso antes de sua dissolução completa. O narcisista, quando confrontado com a verdade do seu vazio interior ou com a dor de um relacionamento rompido, não recorre à introspecção, mas sim a defesas arcaicas que visam reequilibrar o ego inflado. Um desses mecanismos é a idealização e desvalorização cíclica. A pessoa que transcende o narcisismo aprende que essa dança é o termômetro de sua projeção ativa. O tirano interior projeta sua necessidade de perfeição no outro. O outro é idealizado, visto como o salvador, o ser puro, aquele que finalmente preencherá o buraco da criança ferida. Esse é o auge da negação da sombra. Eu sou imperfeito, mas o meu parceiro é perfeito. Logo, através dele, eu sou completo. No entanto, como o outro é humano e falível, ele inevitavelmente mostrará sua própria sombra, seu defeito, sua incapacidade de ser o Deus projetado.
Nesse instante, a projeção se inverte brutalmente. O outro é desvalorizado, demonizado, descartado. Ele se torna o receptáculo de toda a sombra negada do narcisista. O indivíduo integrado compreende que a intensidade da idealização é diretamente proporcional à profundidade da futura desvalorização. O propósito de vida não permite essa oscilação dramática, pois ele se baseia na visão realista e compassiva da falibilidade humana, a começar pela própria. A maturidade psíquica, o fruto do rubedo, é a capacidade de amar o outro em sua totalidade, com luz e sombra, porque o self já abraçou sua própria totalidade. Outro mecanismo de extrema importância é o controle punitivo da projeção. Quando o indivíduo projeta sua sombra, ele passa a atacar no mundo o que ele teme em si. Se o sábio corrompido teme ser ignorante, ele irá punir intelectualmente qualquer um que demonstre falta de conhecimento. Se a criança ferida teme ser dependente, ela irá esmagar e ridicularizar qualquer sinal de dependência emocional no outro. O propósito de vida exige que essa energia punitiva seja transformada em serviço. O controle, em vez de ser direcionado à anulação do outro, deve ser direcionado à maestria pessoal, à disciplina na busca do self. A verdadeira libertação do ciclo narcísico exige a separação do efeito do afeto. O efeito é o comportamento exterior, a arrogância, o descarte. O afeto é a emoção subjacente, a vergonha, o medo, a carência. A Nigredo insiste que o indivíduo permaneça no afeto, na dor crua, em vez de fugir para o efeito destrutivo. O propósito se manifesta quando a dor, a carência original, deixa de ser o motor da busca por poder e se torna o combustível para a empatia e a conexão autêntica. É aqui que a figura do sombra coletiva entra na equação junguiana da individuação. O narcisismo, em sua forma cultural, é a sombra coletiva da sociedade ocidental, que venera o ego e o sucesso individualista acima da comunidade e da alma. O indivíduo que transcende seu narcisismo está em um nível micro, curando uma ferida macro, pois ele para de alimentar o complexo coletivo que exige performance e grandiosidade. Ele se torna um ponto de luz, uma âncora de autenticidade em um mar de fachadas. O caminho do self é solitário, mas não isolado. Solitário porque ninguém pode fazer o trabalho de confrontar a sombra por você. Não isolado porque, ao integrar sua totalidade, você se conecta de forma genuína com o inconsciente coletivo e com os outros seres humanos em sua verdade. A linguagem dos símbolos e dos arquétipos é o único idioma que o falso self não consegue manipular. Ele só entende a lógica fria e a retórica. Por isso, a arte, a poesia, a meditação e o contato com a natureza são essenciais. Eles são o acesso direto ao self, bypassando a guarda rígida do ego. O propósito de vida, quando está sendo vivido, se assemelha a uma obra de arte, única, imperfeita e profundamente ressonante. Aprofundando a metáfora do espelho, o exame do espelho da Nigredo não deve ser realizado apenas uma vez. Deve ser um ritual diário, uma prática de humildade. O espelho, que para o narcisista é um objeto de adoração e confirmação da persona, deve ser transformado no laboratório alquímico da alma, onde a matéria escura é constantemente observada e aceita. A grande ameaça ao propósito reside na reincidência da projeção divina. O indivíduo precisa reconhecer que ele próprio carrega a potencialidade do tirano, da criança ferida e do sábio corrompido. O self não é a eliminação dessas potencialidades, mas a sua regulação ética. A pessoa não para de ter inveja, mas ela não age mais por inveja. Ela reconhece o afeto, senta-se nele e o transforma em desejo de crescimento e não em destruição do objeto invejado. O símbolo da sincronicidade, a manifestação do alinhamento do self, deve ser interpretado com cautela.
Não se trata de buscar validação externa através de sinais mágicos, o que seria apenas uma forma mais sutil de suprimento narcísico. A sincronicidade genuína é interna e irrefutável. Ela não exige que você conte a ninguém. É o sentimento de que a sua vida tem um ritmo, uma dança com o cosmos, que transcende a lógica e a sua própria vontade consciente. Aquele que encontra o propósito através do fim do narcisista descobre que a maior riqueza não está em ter, mas em ser. Não está em dominar, mas em pertencer. Não está na luz incessante, mas na aceitação corajosa da escuridão que habita em nós. Essa é a verdadeira redenção da alma. É a conclusão de que o lado obscuro não é o fim, mas a porta de entrada para a totalidade. O propósito de vida é o self manifestado, o mapa da alma desdobrado no tempo, a nossa contribuição única e intransferível à grande teia da existência. O trabalho é duro, o confronto é visceral, mas a recompensa é a vida autêntica. O self não tem preço. Ele simplesmente é. E essa simples existência, despojada da necessidade de aprovação, é a maior realização humana. A jornada continua e o abismo ainda tem segredos a revelar. O retorno ao centro é o único caminho. O medo é o guardião, mas a coragem é a chave mestra. Seguiremos adiante. A ressonância com a verdade interior é o único guia confiável nesse labirinto. O falso self, com sua sofisticação e sua capacidade de mimetizar a virtude, pode enganar a todos, exceto o indivíduo que aprendeu a ouvir o corpo e a intuição. A repressão dos afetos, uma marca registrada do narcisismo, desliga o corpo do self. O corpo é o solo onde a alma se manifesta. O medo da vulnerabilidade, o pavor de ser visto em sua nudez emocional, força o narcisista a viver na cabeça, no reino estéril da lógica e da estratégia, desconectado da sabedoria visceral. O propósito de vida, ao contrário, exige que se esteja encarnado, presente no corpo, sentindo o pulsar da vida, aceitando a fragilidade da matéria. O processo de individuação não é uma busca por felicidade incessante, mas uma busca por totalidade. A felicidade, para o narcisista, é a validação externa, o momento efêmero de triunfo sobre o outro. Para o indivíduo integrado, a totalidade é a paz que transcende o sucesso e o fracasso. É a aceitação de que a dor faz parte da jornada, que o sofrimento é um agente catalisador da consciência. O propósito emerge da aceitação da dor. A ferida não é um erro a ser corrigido, mas uma porta de entrada para a profundidade. Jung nos ensinou sobre a necessidade da tensão dos opostos. A vida psíquica saudável é aquela que consegue manter a tensão entre o que se é e o que se deve ser, entre a luz e a sombra, entre o eu e o mundo. O narcisista resolve essa tensão de forma patológica, esmagando um dos polos. Ele se identifica com o que é grandioso e nega o que é humilde. O rubedo, o estágio final da alquimia, é a criação do símbolo transcendente, a terceira via que une os opostos em uma nova síntese. O propósito de vida é este símbolo transcendente em ação. Ele não é totalmente egoísta nem totalmente altruísta. Ele é a expressão única do self, que serve ao indivíduo e, ao mesmo tempo, serve ao coletivo. O narcisista e o self coletivo. A projeção narcísica de massa é um fenômeno perigoso. Quando líderes políticos, religiosos ou empresariais agem a partir de um falso self inflado, eles arrastam consigo a sombra coletiva. As massas carentes e desconectadas de seus próprios selves projetam suas esperanças e sua busca por totalidade nesses líderes. Eles os idealizam como deuses e depois os desvalorizam como demônios. A superação individual do narcisismo é um ato político e espiritual de profunda importância, pois retira a energia psíquica das projeções coletivas e a redireciona para a individuação autêntica.
O indivíduo que vive seu propósito não se torna um seguidor cego, ele se torna uma fonte de luz própria. A luta contra o tirano interior é a luta contra o autoritarismo em todas as suas formas. O tirano que exige conformidade interna projeta essa exigência no mundo externo. O indivíduo livre de sua própria tirania é incapaz de participar de tiranias externas. Sua contribuição para o propósito coletivo é a promoção da liberdade e da consciência. O trabalho com a sombra exige a figura do confidente sábio ou do terapeuta junguiano. Este confidente não deve ser o salvador, que seria mais uma projeção narcísica, mas o espelho neutro, a testemunha que ajuda o ego a suportar a dor da Nigredo. Sem o espelho que reflete o que o ego tenta desesperadamente esconder, a sombra permanece autônoma e destrutiva. A jornada, embora solitária em sua essência, precisa de pontos de ancoragem na realidade e na relação humana ética. O propósito só pode ser construído em relacionamentos autênticos, baseados na mutualidade e na vulnerabilidade real, e não no teatro de manipulação e idealização. A armadilha do narcisismo espiritual. É crucial mencionar que a busca pelo self pode ser sequestrada pelo sábio corrompido, dando origem ao narcisismo espiritual. O indivíduo busca a iluminação não para a totalidade, mas para a superioridade. Ele usa termos espirituais, práticas meditativas ou conhecimentos esotéricos para construir uma nova e mais sofisticada persona, a do iluminado. Ele projeta sua sombra nos não despertos ou nos mundanos. A prova de que o self está no comando e não o sábio corrompido é a presença da humildade. O indivíduo integrado sabe que a iluminação não o torna superior, mas sim mais humano, mais falível e mais conectado à dor e à beleza do mundo. O propósito autêntico nunca é excludente, ele é integrador. A estratégia da desidentificação. O fim do narcisista é a desidentificação radical com o falso self. O indivíduo não diz, eu sou um fracasso, criança ferida. Ele diz, o complexo do fracasso está ativo em mim neste momento, mas eu sou maior do que este complexo. Esta distinção, aprendida na fase do albedo, é o que impede a recaída. O propósito é a única identidade que transcende os complexos. O seu chamado de vida é mais profundo e mais constante do que qualquer complexo de inferioridade ou superioridade. O símbolo da fênix, um arquétipo universal de renovação, é a metáfora final para este processo. O narcisista, em sua fase de nigredo, deve se permitir queimar nas cinzas da sua grandiosidade. O falso self deve morrer. Mas desse fogo não surge a nulidade, e sim o self renovado, com asas mais fortes e uma visão mais clara. O propósito é o voo da fênix, a manifestação da vida após a morte simbólica. O antigo eu se desintegra para que o eu verdadeiro possa ascender. O seu propósito de vida não é um plano de carreira, mas a expressão da sua mitologia pessoal. Cada ser humano carrega um mito, uma história arquetípica única que precisa ser vivida. O narcisista vive um mito emprestado, o mito do herói inabalável ou do mártir perfeito. O indivíduo integrado vive seu próprio mito, aceitando os desafios, as falhas e as reviravoltas que a vida lhe impõe como parte da sua trama épica. A aceitação da tragicidade inerente à existência é o último passo para a dissolução do tirano interior. O tirano deseja um mundo previsível, controlável e justo. A vida é imprevisível, caótica e muitas vezes brutalmente injusta. A totalidade exige a aceitação dessa tragicidade, sem sucumbir ao cinismo ou à grandiosidade compensatória. O propósito é o ato de dar sentido à tragédia, transformando o sofrimento em sabedoria e a dor em compaixão. Ao encerrarmos esta exploração, a mensagem de Jung ecoa com clareza.
O propósito não está na busca incessante pela luz, mas na coragem de encarar a escuridão. O ouro está na sombra. A cura do narcisista, a revelação do propósito de vida, exige que cada um de nós se torne seu próprio alquimista. A forja é interna, o fogo é a dor da verdade e o produto final é a pedra filosofal da totalidade. O indivíduo deve sair da prisão dourada do narcisismo e entrar no deserto da autenticidade. O deserto é duro, mas é lá que se encontra a água pura do self. Este é o caminho. A persistência no processo de individuação, no reconhecimento diário da sombra e na busca pela sincronicidade, é o que garante que o falso self não retorne com força total. Lembre-se, o propósito não é um destino estático, mas um estado de ser, uma postura perante a vida. É a manifestação do seu centro. Que você encontre a paz no meio do caos e a totalidade na sua imperfeição. Este é o trabalho. Este é o chamado. Esta é a vida que espera. Se você chegou até aqui, sua alma reconheceu a seriedade do trabalho interior. A verdade junguiana não é para os fracos de coração, mas para aqueles dispostos a se tornarem inteiros. Não deixe que o conhecimento permaneça apenas na cabeça. O self exige que ele desça ao coração e se manifeste na ação. Curta para reforçar o compromisso com a sua verdade. Compartilhe este mapa do inconsciente com aqueles que estão perdidos na superfície, buscando o suprimento onde deveriam buscar o self. E para continuar esta jornada vital de autodescoberta, este diálogo com o abismo e a luz, inscreva-se e ative as notificações. O nosso próximo mergulho será ainda mais profundo. A totalidade está esperando. O self espera. A totalidade da vida psíquica exige a nossa presença constante. Não há férias da sombra, ela está sempre à espreita, pronta para se manifestar em projeções ou em complexos autônomos. A maturidade psicológica, o verdadeiro sinal de que o propósito está sendo vivido, é a capacidade de sustentar o desconforto, de adiar a gratificação e de aceitar a dor da realidade sem recorrer à fantasia narcísica. O indivíduo integrado compreende que a vida não lhe deve nada e que a sua realização reside na sua capacidade de responder eticamente aos desafios. O misticismo e o processo de individuação. Jung via a religião e o misticismo não como sistemas de crenças dogmáticas, mas como manifestações da necessidade arquetípica humana de conexão com o luminoso, com o self. O narcisista busca essa conexão, mas de forma inflada. Ele quer ser o Deus, o centro do universo. O self busca a conexão como parte do todo, como um recipiente humilde da energia divina. O propósito de vida é o canal através do qual essa energia luminosa flui para o mundo, sem a necessidade de controle do ego. É um ato de entrega e não de posse. A renúncia ao controle, exigida pela Nigredo, é o ato mais espiritual que o indivíduo pode realizar. O exame do espelho, a prática que encerramos anteriormente, deve levar a uma forma de oração sem palavras, um estado de profunda escuta interior. É o momento em que o ego se cala e o self pode falar através dos símbolos e das sensações. O narcisista é incapaz de ficar em silêncio. Ele precisa do barulho externo para abafar o grito da criança ferida. O propósito exige o silêncio, o retiro interno, a meditação sobre a sombra. Somente no silêncio a sincronicidade se torna audível e a direção do propósito se manifesta com clareza inegociável. A prova de autoridade final. A única autoridade que importa no fim da jornada é a autoridade interna, a voz do self. O narcisista está sempre buscando gurus, líderes ou sistemas externos que o digam quem ele é. O indivíduo no rubedo se torna a sua própria autoridade. Ele confia na sua bússola interna, que é calibrada pela aceitação da sua sombra. A prova de que você transcendeu o narcisismo é a sua paz inabalável diante da crítica e do elogio.
você não precisa mais do aplauso para existir. Você simplesmente existe, e nessa existência está o seu propósito. A jornada é longa, mas a totalidade é o único destino digno da alma humana. Que a verdade da sombra ilumine seu caminho.